Bem-vindos. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos ao primeiro. Oi, O episódio de apresentação, não é o primeiro. é O verdade. seu, o nosso, o de todos nós. Estão vendo alguma coisa diferente aqui? Estão vendo alguma coisa diferente aqui? Estamos juntos no mesmo lugar. Está tudo finalmente. diferente, tudo É a diferente. primeira vez depois da pandemia que a gente grava Gravando todo mundo juntos, junto. é isso. A gente já se Olha encontrou, mas é a primeira vez que a gente grava juntos. O que vamos aprontar? O que estamos aprontando aqui, meus amigos? Eu não sei, vocês me chamaram aqui, eu não sei. Pós-pandemia, a gente chegou a um consenso, nós três, que a gente precisava voltar a gravar junto. Sim. Porque durante a pandemia, cada um ficou na sua casa, o Café com Que virou um programa à distância, porque era o que era possível fazer. E aí, quando a gente começou a se vacinar, quando as coisas começaram a mudar, a gente pensou assim, pô, seria legal se a gente voltasse a gravar junto. Essa foi a primeira percepção que a gente teve. A segunda percepção foi, pô, a gente queria gravar num lugar que não fosse a cozinha da minha casa. Não que gravar na cozinha da minha casa fosse um problema, mas a gente queria uma coisa mais... Até porque tinha aquelas barras de chocolate. Tinha barra de essas coisas chocolate, lá, tinha esfirra, sempre teve coisa boa pra Frango comer. assado. E aí, frango a de gente- padaria. Frango de padaria. E a gente teve uma conversa sobre precisamos de um estúdio para gravar ao vivo. Exatamente. A gente fazia muito com o coração, mas a estrutura sempre nos trancos e barrancos, porque nós não somos profissionais disso, Exato. né? Mas temos muito prazer, né, e tesão em fazer e trazer esse conteúdo para vocês. E aí os interesses se encontraram, os corações se aproximaram. Exatamente. Né? A gente está aqui no estúdio da TocaCast e eles abraçaram a nossa causa e é o casamento perfeito. Nós Concordo. podendo fornecer conteúdos para vocês, conteúdos apetitosos, saborosos e com uma grande estrutura por trás disso, para podermos passar isso para vocês com a melhor qualidade possível. Carlos Ruas, a primeira vez na minha vida que eu não precisei apertar o REC da câmera e sair correndo Olha para só. aparecer no frame. E a primeira vez na minha vida que eu tenho que saber em qual câmera olhar. Porque eu estava olhando para lá e eu devia estar olhando para cá. Não, e que você não tem preocupação. Agora que eu me E toquei. que você não tem preocupação se tá no foco ou Eu não tenho não. preocupação se tá gravando o áudio. Assim, aqueles dramas, né? Da Dramas de- vida do YouTube. Cara, é horrível. Não, e o pior, agora, Pirulinha, a gente tem a voz da consciência. Tem uma pessoa, ou Nossa, várias pessoas hoje, olha só. lá do outro lado, E eu que achava estão- que deuses não existiam, né? deuses não existiam. A gente vai ter alguém no nosso ouvido falando: para de falar isso, menina. Imagina, será que era assim com Moisés? A gente imagina um Cid Moreira, né? Moisés, para com isso, moleque! Para com isso, Solta isso aí! Tira isso da boca! Vai que pega no olho. Eu achava que Ai, seria Moisés. diferente falar com Deus. Eu achei que Deus seria outra Foco, coisa. foco, 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 vamos foco, voltar. foco. Vamos voltar. Então a gente veio aqui para TocaCast. A gente teve várias conversas com eles, primeiros à distância, depois a gente veio É. há uns 4 meses para fazer a primeira visita. É. Esse estúdio incrível ainda não estava pronto. Isso aqui era só mato quando a gente chegou. E aí eles fizeram uma proposta indecorosa. Mato não, era cimento. Era cimento, é Cimento. verdade. A gente tá em São Paulo, né? Não tinha nem. Porque paulista, a primeira coisa que faz é pegar um terreno, tirar todo o verde e encher de cimento. A Exatamente. primeira coisa que faz. É impressionante. Aqui era só cimento, então. É. E nós resolvemos nos unir e montar, para poder apresentar o resultado dessa união para vocês, montar um novo canal e um novo nome. Uma nova etapa, um novo ciclo das nossas vidas. Uhum. Que não será Exatamente. mais café. Continuamos sendo o café, Continuamos tomando café, inclusive. continuamos tomando café, mas agora iremos vestir novas roupas, Não, mas eu vou ganhar novos camiseta elementos. nova, é isso? Novos Ah. elementos. Ah. Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Nós somos agora. O DD. O DDD, é isso? Quando ele ia falar, né? É. Nós somos o seu Eu Emílio. engasguei. O Como Nós assim? somos agora. Deixa o Tasmania falar pra gente. É. né? A Bublé. Nós somos o quê? Os leitores, eles são quem? O DDD. Nós somos os 3 elementos. Exato! Fundamos um novo canal no YouTube. Fundamos um novo canal. Vai ser separado do Blá Blá. É.
O que deixa a gente bastante contente, porque é um projeto novo, com uma estrutura nova, Sim. com uma ideia nova, inclusive, que a gente achou que não cabia mais no Blá Blá. E com uma liberdade diferente. Com uma liberdade diferente, porque o Blá Blá tem uma linha editorial, Blá Blá, que hoje eu e a Camila a gente toca, ele tem um caminho que vai se separar, entre aspas, do que a gente vai fazer aqui no Três Elementos. Mas, Pirula, você vai continuar fazendo conteúdo no canal Pirula? Tenho, né? Tem, né? Tenho, não tenho opção, tem que fazer. O Blá Blá vai continuar com seus projetos normais, Exatamente. inclusive com todos os programas que a gente tem. E Carlos Ruas vai continuar Desenhando. desenhando, exatamente. Inclusive aqui, né? Inclusive aqui. Pretendo. Vamos ver se vai funcionar. Uma das ideias é que você desenhe de vez em quando aqui. Não sou o Paulo Caruso no Roda Viva, mas Finado, vamos ver se eu consigo fazer. A gente, saudoso. Exato. Saudoso Paulo. a gente tava falando antes de começar que nós estamos chegando, entre aspas, gigantes, um pouquinho com essa onda de podcasts já andando. Mas a gente tava conversando antes que a gente meio que já fazia um podcast, né? Já tinha essa cara, principalmente na formato. pandemia, a gente sempre teve essa cara. É, desde antes. Desde Desde que antes, começou né? o Café com Quê, mesmo quando a gente tinha os convidados e tal. Não vou dizer que a gente. Eu não vou ser tão, tão arrogante pretencioso, dizer que a tão gente arrogante. inaugurou o negócio, mas realmente a gente já fazia isso, né? Até antes do Ilha de Barbados, você tinha Uhum. comentado, né? Que meio que era a mesma pegada, né? Três caras, três barbudos falando da barbudos. coisa. O problema é só que a gente vacilou e não pôs do Spotify o negócio. Né? A gente não chamou de podcast. Não né? chamou de podcast, né? Mas era isso que a gente fazia. E o nosso conteúdo continuará sendo muito focado em passarmos a nossa paixão por ciência para vocês terem esse mesmo prazer, essa mesma paixão que nós temos por isso, porque está faltando difundirmos a palavra da ciência no Brasil. Palavra. Né? Eu E queria fazer conte uma com a pergunta. gente para isso. Por que a gente insiste? Por que, Carlos Ruas? Você insiste nessa história de falar de ciência na internet? Porque, irmão Emílio, Irmão, vai lá. a ciência tocou a minha vida. E precisamos bater portas aqui. Precisamos conquistar mais corações brasileiros, porque o Brasil carece de ciência em suas casas. Carece muito. E a gente faz um trabalho que dificilmente é remunerado. A gente trabalha muito por coração e muito para trazer esclarecimento para a população. Né? Estamos aqui com uma causa. Uma causa. Estamos aqui para salvar mentes que necessitam da ciência em sua vida. E mostrar como isso é interessante para você, a importância disso ser interessante para você e o quanto isso é prazeroso para você. Uma coisa que muitas vezes, às vezes na escola, a gente pode achar que é uma coisa maçante, desinteressante, obrigatória, e aí você cria um desprazer para aprender aquilo, e a gente está aqui para desintoxicar, reverter e trazer esse prazer em sua vida. Ô, glória! Tá, então a primeira explicação que você dá pra gente fazer um podcast de ciência é que ciência é legal pra caramba. É legal pra caramba. Só Mudou minha isso já é vida. suficiente. Mudou minha vida. Então, mas a minha pergunta, e aí eu estendo isso para o Pirulinha, é: a ciência é legal pra caramba porque ela é legal pra caramba? Ou ela é legal pra caramba porque ela muda vidas? Ou as duas coisas? Entender esse limite? Então, por exemplo, assim, ontem eu fiz uma live explicando que insetos que usam sistemas para detoxificar toxinas de plantas, a partir de uma pressão seletiva, a evolução existe. Evolução como o Pirula diz, então evolução acontece. A partir desse sistema, sofrem alterações nesse sistema para detoxificar agrotóxicos. Beleza. É fácil você entender o caráter prático disso. Então a gente está entendendo a bioquímica de insetos para tentar lidar melhor com eles quando a gente está falando de cuidar de plantas que a gente produz como alimento. Então, aí tem essa praticidade, essa utilidade da ciência. Mas tem uma parte da ciência que é mais difícil a gente ver essa utilidade. Por exemplo, quando você está estudando interação entre bichos que vão enxergar cores diferentes, não necessariamente isso vai ter uma utilidade prática. A ciência distância das precisa... galáxias. quando a gente... coisas assim. Vamos falar de foguete, vai? Quando a gente É. está falando de estudo de galáxias, coisas muito distantes, como estrelas se formam, é muito difícil você enxergar uma utilidade prática em relação a isso. A gente precisa dessa praticidade ou a ciência é legal porque a ciência é legal e é por isso que a gente vai falar de ciência? Eu advogo sempre da ideia de que
eu não vou nem dizer que não existe, mas é muito perigoso você falar em ciência inútil. Tá. Em conhecimento útil e conhecimento inútil. Eu acho isso daí uma coisa errada. E aí o pessoal vai falar, é claro, né? Você estuda fóssil e fóssil não serve pra nada. E Não qualquer tá coisa vivo assim. há 65 milhões de anos e você tá Pra falando aí do começar bicho. aqui, eu poderia falar sobre A utilidade da paleontologia durante horas, mas a questão é, quando você começa a falar que certo conhecimento é inútil ou não, e começa a falar sobre fazer hierarquias de qualidade de conhecimento, você acaba deixando... é porque a ciência ela é construída por tijolinhos, né, com autocorreção. Então você chega e fala, pô, aquele cara fez uma ciência que, sei lá, ele descobriu uma coisa que a gente viu que estava errada, ou que não era bem assim, tal. Foi enviesado, porque as pessoas são enviesadas. Mas isso é uma construção. Mesmo aquilo que está errado é uma coisa útil. Porque a gente fala, bom, aquilo está errado, então você já pode cortar aquilo do rol de explicações ou de descrições do mundo, né? E a gente nunca sabe aquilo que é realmente relevante em saber. Óbvio, você tem aplicações práticas que são mais imediatas. Isso, de fato, a gente consegue ver. Uma pessoa que desenvolve, sei lá, um rim artificial, ela tem uma aplicação prática mais imediata do que uma pessoa que vai estudar por que a tamburutaca enxerga tantas cores. Mas, eventualmente, sei lá, a gente pode usar para a humanidade um conhecimento derivado, advindo do estudo da retina da tamburutaca. O grande problema, eu não lembro agora se artrópode dá para chamar de retina, mas que seja, funciona como? Uhum. Agora, o grande ponto é por que precisa ter uma utilidade prática, uma vez que a função não, né, mas a ideia da ciência é fazer a gente entender a realidade. Né? A gente parte do pressuposto que a realidade existe e a gente tem que descrevê-la e entendê-la. Então, isso não existe o conhecimento maior do que o outro, melhor do que o outro. Entende? Quando você está estudando, e não importa o tipo de ciência, seja a pessoa que está descrevendo a galáxia mais distante, seja a pessoa que está descrevendo, sei lá, o comportamento de uma sociedade, seja uma pessoa que está descrevendo como a tamburutaca enxerga. Uhum. Né? Então, e isso é uma coisa muito interessante, a meu ver. Não é só porque eu sou uma pessoa que sempre quero saber mais coisa, mas desde a primeira vez, eu vou falar uma coisa bonita, mas é verdadeira. Desde a primeira vez que eu apertei o REC ali da câmera, não era vontade de aparecer. Tinha alguma vontade Também de aparecer. Também tem. Porque não adianta negar. Todo mundo que põe a cara na internet quer que alguém veja. Né? Então, se você quer que alguém veja, você quer aparecer. Mas tinha também uma necessidade que eu sempre enxerguei, né, de acrescentar alguma coisa. Não é o vídeo pelo vídeo. Eu já gravei vídeo que eu não acrescentei nada e aquilo me incomoda profundamente. Eu sempre quero acrescentar, mesmo que seja uma bobagenzinha, uma coisinha, um troço minúsculo, mas acrescentar alguma coisa para quem está vendo, para que a pessoa que saia dali saia lembrando de alguma coisa, sabendo alguma coisa. E óbvio, você pode dizer que tem canais que não têm essa pretensão e que ainda assim saem tentando alguma coisa. Só que a diferença que eu acho que é pra gente é que a gente tenta passar alguma coisa que foi embasada em algo e não simplesmente um achismo, uma coisa. Óbvio, sempre tem achismo, sempre tem opinião, porque somos seres humanos, mas passar alguma coisa que foi embasada, algo que foi pesquisado, algo que foi sabido, do que simplesmente falar alguma coisa aleatória. Mas, então, sei lá, eu acho que isso é que é o mais importante disso, da gente estar aqui reunido para sempre tentar acrescentar alguma coisa para quem está assistindo. Talvez ela nem perceba que aquilo foi acrescentado, mas, enfim, um tijolinho, né? E que pode engrandecer a vida da pessoa. Eu acho muito legal você falar isso do cerne da ciência, porque a ciência, quando você estuda a filosofia da ciência, ela não se propõe a ser algo que resolve problemas, apesar da gente entender que o método científico talvez seja até hoje a melhor maneira que a gente inventou, porque a gente precisa lembrar disso, porque a ciência é uma criação humana, ela é um construto humano, ela é uma forma de entender o mundo
que é uma das melhores maneiras que a gente inventou para resolver problemas, mas ela não se propõe em sua origem, em sua estrutura. É uma consequência. É uma consequência da ciência e não uma proposta da ciência propriamente dita. Nós somos apaixonados por ciência, por tudo, inclusive pela parte de resolução de problemas. Maravilha, senhor Carlos Ruas. Então, sobre o método científico. Primeira coisa, como que a gente define a ciência? A ciência é tudo aquilo que passou pelo processo chamado método científico. É o resultado desse processo, certo? Basicamente isso. Do Santos Na Dumont... verdade, dos métodos. Porque a gente... Porque método dependendo do científico objeto de estudo, Isso, o você método vai ter tem que ser métodos diferente, diferentes. porque Ok, 2 métodos. Mas não dá para usar o mesmo método para toda a forma de conhecimento. Mas, bem ou mal, dá para juntar tudo no que numa a gente chama de estrutura básica ciência. que a gente chama de método Ok, científico. até para ter uma definição simplificada. Do Santos Dumont até o Homem na Lua, bota aí uns 50, 70 anos, Isso. né, por aí. Em 70 anos, observe isso, do Santos Dumont ao Homem na Lua. A gente tem em média aí uns 70 anos. Foi rápido isso. O que ocorreu nesse processo? Um método baseado em testagem. E esse método baseado em testagem chama-se método científico. E esse método não deveria só ser utilizado para criar coisas, objetos, máquinas. Ele deveria ser usado como filosofia de vida. Dá para isso ser aplicado em sua vida, em sua vivência. Quando eu era adolescente, eu tinha um livro desse tamanho chamado Arquivo X, que era cheio de teorias da conspiração. Porque eu adorava teorias da conspiração. Eu adorava alienígenas, fantasmas, pé grande. É saboroso, é muito legal. Eu tive uma fase assim, quando eu era adolescente. É achar que Harry Potter existe. Nossa, que legal! O ser humano, ele se fascina tanto por mundos mágicos, por seres encantados. Por isso que essas histórias vendem bem, funcionam bem. Livros de ficção científica são maravilhosos para a gente, porque a realidade ela vai cada vez ficando mais concretada. Para uma criança, um sapato pode ser um carrinho, ela pode botar na cabeça, virar um chapéu. Um sapato pode ter milhares de funcionalidades para uma criança, porque tudo é possível para ela. Quando a gente vai crescendo, o mundo vai ficando mais concretado. Aquele sapato só tem uma única função de ser um sapato. Olha que triste. E cada vez mais a gente necessita do armário que vai para Nárnia, desses mundos encantados. É uma coisa que fascina a gente. E eu entendo o porquê disso fascinar a gente. Mas o meu único sistema de filtragem de saber se esse mundo existe ou não era eu gostar. Porque eu não tive uma educação científica. O que eu quero dizer? Se eu lia e gostava, pô, que legal. Aconteceu isso no dia tal, na cidade tal, fulana foi abduzida, não sei o que, aliens, e botaram metais, não sei o que lá, e ela tem um chip até hoje. Eu falava, uau, que legal. Acredito. Porque era gostar daquilo, eu passava a acreditar. Não existia nenhum filtro. E quando eu passei a conhecer o que era a ciência, como funcionava a ciência, como funcionava o pensamento cético, eu percebi que o método científico, que é uma coisa que todo mundo devia conhecer, devia se ensinar na escola, dado exercício, dever de casa, trabalho em grupo sob esse método, ele funciona como um filtro, onde você coloca todos os seus achismos, ideologias, crenças, pseudociências, misticismo, tudo aquilo que você acredita, gostando ou não, você coloca nesse filtro, e o resultado dessa filtragem é aquilo que seria mais confiável e ser acreditável, digamos assim. É uma fonte mais confiável como resultado. E isso é muito mais importante para você seguir como orientação aquele resultado. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Não, eu acho que como é que eu faz nessa sentido. Narrativa? Eu acho que assim, tem que tomar cuidado com não você tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. E acho que esse é o grande problema que eu vejo. E aqui o Pirula falou de opinião, eu estou dando a minha opinião, é a minha visão de mundo. Sim. Em relação a falar de ciência nesse mundo que a gente está, que é o mundo que a gente vive representado num recorte que a gente chama de internet. O problema de ensinar método científico, o problema de ensinar como a ciência funciona, é que a primeira coisa que você tem que tirar da pessoa é que o bom cientista ele nunca vai te dar certeza de nada. Porque a ciência ela não é feita de certezas, ela é feita de perguntas e de como responder essas perguntas. Mas por isso que assim, seria a melhor solução que a gente tem até o momento. Não, então, mas esse é o problema. E aí eu vou te explicar o problema.
o seu cérebro funciona de uma maneira muito simples. Ele quer economizar energia, e uma das melhores maneiras de economizar energia é não ter dúvida em relação às coisas. Então, eu vou te dar um exemplo. Muito mais prático, né? Muito mais Dúvidas dão prático. medo. É mais fácil. Dúvidas assustam. Dúvidas assustam, A gente a tem que incerteza imaginar- assusta. A gente tem que imaginar, eu gosto sempre de lembrar disso. A gente é um primatinha A gente é o- que evoluiu eu vou para contar uma viver na história depois. savana, Exato. evoluiu para viver na savana, onde tudo te mata. Aham. Tudo te mata. E você tem medo. Você pode, tipo, água de menos te faz sofrer. Água demais Água também. demais faz você morrer afogado. A ausência de animais faz você não ter caça. Excesso de predadores, por exemplo, podem te atacar. E principalmente, né? Doenças também, insetos que podem ter algum insetos ou, sei lá, aracnídeos, qualquer coisa assim, que pode ter veneno, podem te matar. Um raio pode cair, o fogo te mata. O fogo que cozinha o teu alimento também te mata. E principalmente a nossa espécie, que assim, Se o mata. nosso cérebro, ele evoluiu, o principal motivo dele ter evoluído é para aprender a lidar com com outras pessoas da nossa espécie. Então, aquelas primatinhas da sua espécie que podem te ajudar a viver e vão te ajudar a viver, também são os mesmos que podem te matar por, sei lá, vingança, por raiva, por qualquer coisa. Então, e à noite? À noite é tudo escuro. E tudo pode te matar, tudo pode vir. E aí você precisa de certezas, porque a gente evoluiu num ambiente muito hostil e a gente atualmente cria as nossas hostilidades por viver dessa maneira. Então as pessoas, elas querem certezas porque é confortável. Facilita, é confortável. É confortável, porque tudo assusta. A Nós gente- somos primatinhas apavorados. E quem não era primatinho apavorado morreu no processo. Exato, porque É, confiava Porque demais. confiava demais. É. Porque, não, vai que. Não tem vai que. Caiu no abismo. A moita se mexia, tinha o que tinha medo Isso. Exato. e se escondia. E o outro que ia verificar que era aquilo, às vezes era um tigre de Provavelmente. dente de sabre. Então, acho que assim, o problema que a gente tem é o problema que todo divulgador científico tem, e é uma coisa que a gente vai discutir muito aqui nesse programa. Sim. Então, quando a gente trouxer os nossos convidados, que a gente vai ter convidados presentes aqui. Então, o programa, nós adoramos nós três, vai ter bastante coisa que são nós três, mas a gente vai ter convidado. É a gente entender esse ponto, que acho que a dificuldade. Por que você gostava do livro? Na minha visão, tá? E isso é discutido bastante. Porque você olha a pirâmide e você pensa, cacete, os caras construíram essa pirâmide há 3.500 anos. A gente não consegue fazer uma obra que dure 3.500 anos hoje. Sim. E aí, nessa história que a gente está contando, a gente pensa, pô, mas eu sou melhor do que um egípcio que viveu há 3.500 anos. Então eu preciso procurar uma certeza dessa explicação. Eu procurar a certeza de que alienígenas construíram a pirâmide responde uma pergunta que eu não tenho resposta. E a ciência, o que ela vai fazer é que muitas vezes ela vai olhar para você e vai te dizer: eu não tenho resposta para isso. E isso é muito difícil para o nosso cérebro entender. Por isso que comunicar a ciência é complicado. E tem um detalhe também. A gente tem também uma questão de espírito de grupo. Total. Somos primatinhas sociais. Lógico. E ter um grupo em quem você confia, no meio da savana, É melhor do que não ter ninguém. é fundamental para Sim. que você se proteja de outros grupos que querem te atacar ou que não vão te ajudar. E isso acontece hoje também. Uma explicação do tipo, nós temos a verdade, que ninguém sabe, que querem esconder de você, os alienígenas é que construíram a pirâmide, faz com que você, encontrando outras pessoas que acreditam naquilo, fale, nós somos especiais, porque nós sabemos a verdade. Então, a verdade que é oculta e que é escondida. E nesse ponto que a ciência vai te trazer talvez a gente nunca saiba com certeza o método exato como os egípcios fizeram as pirâmides. Os egípcios, os maias, Todo mundo que fez enfim, pirâmide. o pessoal que fez Stonehenge, os cabeção da Ilha de Páscoa. Porém, a gente pode eliminar explicações que a gente sabe que não foi. Por exemplo, alienígenas. E a gente consegue eliminar o alienígena. E isso pode doer no coração das pessoas que tem aquele grupo formado Sim. e que acreditam que tem a verdade. Aí você demonstra por A mais B, olha, talvez a gente não sabe como eles fizeram isso,
mas alienígenas é uma péssima explicação. E não porque a gente está escondendo a verdade de vocês, e sim porque Porque é uma péssima é explicação. uma péssima explicação. E a gente não sabe, não tem nenhum motivo para a gente considerá-la como sendo plausível. Então, Por exemplo, ser alienígena e ser o grande guaxinim mariachi estaria no mesmo nível. Exato, perfeito, A excelente exemplo. possibilidade é a mesma. É a mesma, Não exatamente. tem nada que Cara, fale que o alienígena está um passo acima pen- do meu grande guaxinim mariachi. Se eu pensar assim, Ruas, que mamíferos grandes existiram, como a preguiça gigante existiu, que a gente tem Ah. evidências disso, a probabilidade, e aí que eu tô tirando de novo do Instituto Minha Bunda de Pesquisa, É um ótimo de existir um guaxinim gigante que empilha pedra é maior do que existir uma civilização extremamente evoluída tecnologicamente que viajou do outro lado do universo em naves que a gente não consegue nem imaginar que existe essa tecnologia. É um negócio tão distante da gente que é impossível de imaginar e vieram para cá empilhar pedra. Então, quando você fala do grande guaxinim e mariachi, roubar a vaca. Pra mim é melhor. E aí eu vou puxar a câmera pra mim. Agora você imagina o seguinte: a gente já fez essa piada em outros momentos. Eu queria o alienígena de 3.500 anos, porque agora ele só vem derrubar vaca. Só vem deitar mato. Então, os caras desaprenderam em 3.500 anos, eles pioraram em 3.500 anos, o que diminui ainda mais a importância dessa hipótese. Será que falta leite? Lá eu acho que é em isso. Centauro 14, falta leite? Presta atenção na minha A explicação. vaca leiteira é um leitinho matinal. Os caras têm osteoporose porque pararam, porque antes eles conseguiam carregar pedra, agora eles não conseguem mais. Mataram todas as vacas Lá do planeta em deles. Centauro 14, e aí eles vão ter que saquear as vacas lá dos humanos. E agora eu vou dar minha para declaração. resolver nossa osteoporose Perfeito. mundial. Exato. Não, Agora eu vou dar minha declaração por polêmica. exemplo, Piro. não, e por exemplo, Ah. eles até tentaram fazer um banco de vacas aqui na Terra. Exato. Eles pegaram uma civilização ali no Vale do Rio Indo e eles falaram, ó, não mexe nas vacas, elas são sagradas. Exato. Que é justamente para ninguém matar as vacas, para eles terem uma, Conseguirem- Será que eles, uma reserva de vacas ali eles para nos roubar. criaram para domesticá-las? A nossa existência, porque eles falaram assim, nem nós vamos nos dar o trabalho para domesticá-las. Vamos criar uma outra raça um pouco mais evoluída para cuidar das vacas. Agora, A gente só vem e pega elas. olha a maluquice, e aí eu sei que a Estamos gente tá criando uma teoria brincando, da conspiração. mas olha a maluquice dessa história. Existe uma espécie Ah, no universo que tem uma tecnologia tão absurda que ele consegue criar outra espécie, aham. consegue criar uma nave que viaje do outro lado do universo, consegue fazer tudo isso e não consegue cuidar da porra de uma vaca. Isso não faz o menor sentido. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a entender alguns princípios da ciência. Que às vezes a explicação é complexa demais para ela fazer sentido. Então, o que a ciência vai fazer nesse momento? Não é que ela vai. Tem gente que fala assim, ó, vocês cientistas, vocês não consideram as hipóteses. A gente considera todas. Sim. Só que a gente não vai escolher a mais absurda para estudar. A gente vai indo pela lógica. Ou a que eu mais quero acreditar. Ou a que eu mais quero acreditar. Você Adoro vai... essa hipótese, vou fazer de tudo você para vai- que seja essa. Exato. Você vai para aquela que explica melhor É. naquele momento. Você vai falar assim, beleza, montei meu experimento. Não consegui testar, vou para outra hipótese. Sim. A gente começar pela mais difícil não faz sentido na ordem de você fazer ciência. Eu acho que a maior diferença é que assim, você não vai ser mais movido pelo aquilo que você gosta ou que você gostaria de ser. Você vai ser movido por um sistema de testagem. E Então, o resultado que vai sendo apresentado. Não que seja a certeza absoluta, mas é um resultado de um Você sistema baseado em elimina as testagem. respostas ruins. isso. Você elimina as respostas ruins Você vai eliminando ou as respostas ruins. explicações ruins E vai vendo o que vai sobrando. E E o que vai- está sobrando e vai refinando. É um processo mais de confiável. refinamento. É um digamos projeto assim, de é mais processo de confiável. refinamento. É um processo de refinamento. Aí eu quero fazer a declaração polêmica e a gente vai terminar explicando Me o fa- que vai ser isso aqui. Eu posso desenhar isso. Algum maquinário que seja um processo de refinamento. Pode ser uma boa definição para método científico. É, porque você vai colocando. O que o método ele Eu vai penso fazer? em filtro. O método, no final das Refinamento é contas, interessante. sempre que a gente pensa em método científico, a gente pensa num cientista de jaleco fazendo alguma coisa. E o método, na verdade, ele basicamente é um teste de hipóteses. E aí você vai usar a ferramenta que você precisar usar para testar Um bloco hipóteses. de mármore que você vai lapidando até chegar naquela forma.
Será que poderia ser? Porque você vai sempre... É porque a forma final, a gente nunca A vai gente chegar, nunca sabe. Nunca vai provavelmente. E chegar. nunca vai chegar. Nossa, que artista... Mas a gente pode eliminar O que não a é. rebarba é. daquilo que a gente sabe que não é. Tirar o que não é. Tá. É. Exato. Aquela história de que o Michelangelo, ele falava que ele só tirava o que não era estátua, Aham. mas ele tinha uma ideia do que seria no final. A ciência, ela não tem nem E essa por isso que dá pretensão de agonia. saber. Porque é um artista com agonia, um artista frustrado, porque você vai lapidando, tirando sabendo o que não é, mas dificilmente você vai chegar no que é. Isso. E muitas pessoas precisam já saber o que é. E a gente já conversou sobre isso. Sabe por que você nunca vai saber o que é? Ah, Porque você é limitado pelo que você é. seu limitado. Existe E um... essa é a conclusão do dia de hoje. Você- Você é um limitado. Volte Não, a mas- nos assistir amanhã. Oi. Não, mas é verdade. Assim, a gente é limitado porque a gente continua sendo o mesmo macaquinho Da da savana. savana de 10 mil anos. Com Quer medo. saber os segredos do Que universo. continua tendo os medos, que continua tendo É. o mesmo cérebro, que continua tendo o mesmo olho, que continua tendo o mesmo ouvido, e isso limita a nossa capacidade de entender o mundo. Então, o Sagan dava esse exemplo que eu gostava bastante. Ele falava do mundo 2D, e ele falava que quem vive no mundo 2D nunca consegue imaginar ou enxergar a maçã inteira, porque uma maçã é 3D, a visão é limitada por você ser do mundo 2D. E a gente sempre vai ser limitado. Então, a ciência é a melhor aproximação que a gente tem da natureza, Sim. de como entender a natureza dentro das nossas limitações. E a dificuldade que as pessoas que estão assistindo a gente, ou que nós temos, nós mesmos que estamos aqui, é entender que a ciência não vai resolver todos os nossos problemas ou dar todas as nossas respostas ou qualquer coisa. Eu já vou passar a Pirula a falar o que ele quer falar, só quero dizer uma coisa. Presta atenção, Pirula fica puto quando eu falo isso. E se você acredita em alienígenas do passado, você só está sendo racista, tá? Você só está sendo racista. Que quando a gente vê as coisas em Roma, quando a gente vê as coisas na Europa, ninguém questiona como aquilo foi feito. Apesar da gente não saber como a estrada romana foi feita, como o prédio romano foi feito, apesar da gente não saber nada disso. É. Então, o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente analisa outras civilizações que não ocidentais é que a gente só tá sendo racista para que a gente fala dessas coisas. Beleza, É, Pirula, já deu a minha declaração Não, eu só ia polêmica. falar que tem coisas. Assim, sei lá, eu não vou negar o que você falou, eu só acho que não é só isso. Não, pode Mas ser tudo bem. mais coisas, Tem mas mais coisas envolvidas ali, a ausência de documentação, tudo mais. tudo Mas bem. o que eu ia falar é que a gente evoluiu para ter um cérebro intuitivo. Porque a questão intuitiva Claro. é mais objetiva para a gente resolver, para a gente sobreviver Uhum. num ambiente hostil. A ciência, o pensamento de forma científica, ele vai fazer com que você obrigatoriamente tenha que se acostumar que o mundo não é intuitivo, que a realidade não é intuitiva, e você tem que quebrar esse tipo de linearidade na sua cabeça para poder entender a realidade e pensar de maneira não intuitiva, entender a realidade como não intuitiva, pode ser gratificante. Pode. Não é uma coisa que vai te deixar com agonia. Não vai doer sempre, né? Exato. É tipo um exercício físico. Você vai fazer academia no primeiro dia, você sai com o músculo doendo. Você vai ficar 2 dias meio quebrado. Mas com o tempo que seu corpo acostuma com o Continua exercício... uma merda. Não, brincadeira. Não. Depois que você continua acostumando com o exercício, para de doer. Claro. Sim. Né? Você pode continuar cansado. Uhum. Vai cansar. Mas para de doer. E você começa a gostar. E eventualmente você pode começar a gostar. E se acostumar com as dúvidas. Sim. Eu sempre falo, tenha medo das pessoas que têm certeza demais. É mais como é que se fala? Eu acho que é mais bonito até você se acostumar com as dúvidas, entender o mundo como uma coisa que você não vai ter todas as respostas. É um jeito, né? É como diz o Dawkins, né? Há beleza nesta maneira de enxergar o Uhum, mundo. sim. É uma beleza nisso. Então eu acho isso uma coisa legal. Né? Uma coisinha, eu sei que a gente tem que arrumar para A nossa voz da consciência já disse: chega! Mas só uma coisa, né? Eu, como trabalhei em museus, né, durante toda a minha vida acadêmica, a coisa que eu sempre ouvi
e acho que o Ruas vai concordar com isso também. A coisa que eu sempre ouvi é: a última vez que eu fui no museu foi quando eu levei meus filhos. Eu preciso voltar a visitar lá, porque a minha filha gosta muito disso, tal, não sei o quê. Eu acho interessante. Eu sempre falo assim, cara, olha a diferença de tratamento. Eu sempre advoguei por essa causa. Eu falo, a gente tem que manter a curiosidade das crianças. Você não precisa de desculpa que para em ir no algum museu, momento é tolhida. Mas sempre me gerou curiosidade, por que você não vai ao museu? Por que obrigatoriamente ir no museu só para levar seu filho? Porque só a criança pode ser curiosa. Porque só a criança pode querer ver dinossauro. Porque só não sei o quê. A gente criou uma mentalidade de que isso é coisa de criança. Uhum. E por que a sua curiosidade foi cortada? Por que a sua curiosidade foi... Por que existe trabalho sério e trabalho besta? Uhum. Não é assim. Você não precisa parar de gostar de dinossauro, né? É real ou mesmo, de não tô foguete, zoando, ou sei lá do que, Sim. Gente, tem gente que é apaixonado por cada coisa. Em algum momento isso foi cortado da vida dela. Quando ela era criança, ela tinha permissão para isso. Uhum. Em determinado momento isso é cortado. A ciência, a ciência, a curiosidade dessas coisas, entre aspas, consideradas inúteis, ela não está limitada apenas a criança. E você pode acreditar, acreditar não, você pode gostar disso, você pode continuar apaixonado por isso. Uhum. Em que momento isso foi cortado da sua vida? Em que momento você foi, entre aspas, proibido de ser curioso, proibido de se interessar sobre isso? A internet foi uma janela. A internet trouxe muita coisa ruim, mas ela trouxe muita coisa boa. Ela trouxe uma janela que permite que você não precise olhar as coisas escondido e falar, nossa, eu gosto disso aqui, mas se eu ver as pessoas vão achar que eu sou infantil ou vão achar que eu devia... Cara, relaxa. E eu acho que nisso a gente pode contribuir aqui. Legal Sim, né? demais. Então a ideia dos 3 elementos é a gente Bem. continuar mostrando o nosso amor à ciência. Sim. Para começar, vou ser piegas. Começar nosso amor entre nós 3, porque a gente gosta de bater papo. Não, tô sendo bem sincero. A gente sentia a falta Uhum. de estarmos nós 3 juntos conversando sempre, porque a gente se habituou a isso e a gente gosta dos papos que a gente bate. A gente vai conversar sobre ciência. Então, pensando em programas, Carlos Ruas, a gente vai ter toda semana, pelo menos essa é a ideia original, nós 3 com a galera do TocaCast, da gente ter 3 programas por semana. 2 programas nós 3 e um programa de entrevista. Sim. Certo? Certo. Que preferencialmente vai ser ao vivo. Que preferencialmente vai ser ao vivo, eventualmente isso não vai acontecer because of vida, mas eventualmente, preferencialmente isso vai ser ao vivo. Certo? Certo. E, assim, eu queria falar também para finalizar que muitas pessoas veem o estereótipo de um cientista, um cara de jaleco cheio de certezas. E é muito legal ter esse tipo de canal nas redes para a gente desmistificar isso, mostrar a beleza que existe em conhecer a ciência e como o seu método funciona e como aplicar isso para a sua vida. É por isso que a gente está aqui. Eu tenho 2 cientistas maravilhosos do meu lado, que são super inteligentes e que têm muito para acrescentar para nós. E eu sou uma pessoa que eu tento reproduzir tudo isso em forma de desenho. Eu sou um simpatizante da ciência, eu não sou um cientista. Então eu tropeço muitas vezes. Mas é legal esse tropeço, porque eu tenho ótimos amigos aqui que vão me corrigir. Eu me sinto o júri artístico do lado de 2 profissionais. Mas isso é muito bom, porque tem muita gente que se identifica comigo, muita gente que se identifica com o Emílio, muita gente que se identifica com o Pirula. Então isso é importante, porque cada um aqui tem uma identificação, cada pessoa que está assistindo se identifica com algum de nós, e por isso da importância da reação química que nós temos juntos. A reação de 3 elementos que misturados trazem esse conteúdo maravilhoso para vocês. Por isso que nós somos os 3 elementos. Ai, Carlos, por isso você ganha milhões, porra! Caralho! E concluindo aquilo que eu falo há anos para vocês, né? Tipo assim, do que diz respeito a passar a ciência para o público leigo, o melhor de nós não são os cientistas. Não! É o maldito cartunista. É o maldito cartunista, desgraçado. É o mais eficiente de todos. Muito melhor que a gente. Eu acho que vai ser uma excelente oportunidade pra gente trazer gente que a gente gosta muito aqui. Cientistas que a gente gosta, acho que vai ser do caralho. Como que é, Carlos Jesus, do caralho?
Vai ser do caralho! É exatamente. Olha lá, Clóvis de Barros. Exatamente. Só pra vocês entenderem a referência. Clóvis, mua, te amo! Quem sabe a gente não traz ele aqui? Olha. Per que ó, não? Eu acho que gosto da ideia. trazer o Clóvis de Barros aqui vai ser do caralho! Eu gosto da ideia. Ó, então vamos nos despedir. Eu vou olhar pra minha câmera. Agora eu tenho a minha câmera. Olha tá só. vendo? Então eu agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. A gente volta. A gente vai fazer vídeo mais sério como esse. Vai comer pastel aqui também. Vai fazer o que o pessoal da Toca deixar a gente fazer. Vai ter chocolate. Talvez não tenha o gato derrubando a câmera. Talvez não tenha o gato derrubando Ou a câmera. cortando a cara do Ruas. Exatamente. Mas, Mas vai ter tudo isso. Eu agradeço demais a oportunidade da galera da Toca. Eles ofereceram pra gente tudo que a gente queria e é isso. Beleza? Valeu, gente. Até os próximos. Falou!